18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, muito bem, hein? Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você que está aí no melhor, né, Mix do Brasil. A partir de agora, hein? Vamos juntos até às 7 da noite desta sexta-feira. O programa 18 horas está no ar pra você com a notícia e com a informação. Muito boa noite, meu querido amigo Ari Guedes, o DJ Karime Leão aqui nos estúdios. Boa noite especial pra toda a equipe aí que produz, né? Que alimenta com as notícias, que vai atrás, que tá na batalha, que tá na luta. A equipe do 18 horas, os nossos queridos jornalistas e repórteres afora aí, né, Karime Leão? Hoje, dia 20 de agosto, e uma tremenda sexta-feira. E sexta-feira, final é sexta-feira, né, Karime Leão? Dia 21 de agosto, sextou, Carlão, sexta-feira, é isso aí. Esse ano tá tão estranho, né, que até o mês de agosto está passando rápido, que é um mês que a galera costuma dizer que demora última demais, semana, né, de agosto agora, né? Praticamente a gente vai entrar na semana que vem pra última semana, mas é isso aí, 21 de agosto, sexta-feira, sextou, minha gente. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Valeuzaço pela companhia, galera que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Mano. Muito obrigada aí pela participação, a interação durante o programa 18 horas. Bacana, Karime, aquela tal frente fria, né, que já chegou inclusive no Brasil, já até caiu neve aí em algumas regiões aí, já está no Brasil. Nós estávamos aqui, né, esperançosos, né, não muito, porém, todavia, nós estávamos aguardando aí essa frente fria, pelo menos uma ponta aqui em Manaus, mas realmente não chegou e acho que nem vai chegar, né, Karime? Ao invés disso, foi mais um dia aí de calorão e hoje foi quente, né, cara? Nós estamos sentindo aí que realmente esse inverno vai pegar e que nós vamos sentir realmente aí no couro esse inverno, os termômetros aí de rua marcando quase 40 graus centígrados na sombra. O calor foi tanto que hoje ficou difícil, inclusive, né, de a gente realmente acreditar e pensar na possibilidade de alguma frente fria por aqui, né, Karime? Pois é, Carlão, não teve jeito, né? E o assunto virou o quê? Meme, né, minha gente? Não tem jeito. Uma verdadeira chuva de memes aí. Teve o Teatro Amazonas debaixo de neve, várias fotos de cidades assim cobertas de neve, falando que era Manaus. Bom, mas uma das mais... Eu vi uma que a pessoa foi ali tomar um vento, aí a pessoa abriu a porta e entrou, foi uma labareda de fogo. Desse modelo, né? Uma das outras divertidas dizia o seguinte: frente fria pra todo mundo. Epa, Manaus, você não é todo mundo, pra você não. Fica aí, você tá fora a parte, né? Você tá fora a parte. Bom, enquanto o Brasil sente aí o clima, né, de inverno, né, aqui no Amazonas, a previsão dessa frente aí, fria, Karime, ela vai chegar sim, mas ela vai abranger aí apenas os setores sul, sudoeste e também o oeste e o centro-oeste aqui do nosso estado, conforme o sistema de proteção da Amazônia. Mas como dissemos, né, ontem aqui nos 18 horas, a friagem realmente não vai avançar sobre a capital, Karime Leão. Pois é, aqui na capital não, mas a gente teve aí registros, né? Em Lábrea, por exemplo, a temperatura caiu, chegou a 15 graus, né? Em Boca do Acre, 16 graus, ou seja, realmente a frente fria chegou em alguns lugares na região, só não chegou aqui na capital. E ainda, segundo o Cipam, as temperaturas devem se manter conforme o previsto para o período mais quente do ano aqui na região, ou seja, aquele calor infernal aqui em Manaus. E a repórter Nathalie Moraes, ela traz mais detalhes sobre essa frente fria que não chegou aqui em Manaus. Vamos conferir. A previsão é que 2020 será o ano com as maiores temperaturas no Amazonas. Porém, a esperança de uma frente fria alegrou os manauaras. A gente até agradece aí um pouquinho de chuva, um pouquinho daquela brisa mais suave, né? E aí acreditar que essa frente fria vai chegar, né? Com o termômetro nas ruas marcando quase 40 graus, ficou difícil para a população acreditar que isso seria possível. Eu vejo na internet os outros postando que tá frio, que aqui tá frio. E, rapaz, eu me sinto vivendo aquele ditado, né? Que dizem que a mãe da gente fala que a gente não é todo mundo, parece que tá frio pra todo mundo, menos pra cá.
A frente fria chegou apenas nos setores sul e sudoeste e também no oeste e centro-oeste do nosso estado. Segundo Renato Sena, meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, por aqui as temperaturas devem permanecer elevadas. Na região de Manaus, a gente observa muito mais um aumento da nebulosidade e, por consequência, a redução da energia que atinge a cidade e redução da temperatura máxima diária. Nesses dias, a gente tem observado temperaturas máximas na casa de 35, 36 graus centígrados, como registrado no último domingo. Se porventura a gente receber a entrada do sistema frontal atingir o sul do estado do Amazonas, a gente vai ver uma queda para a ordem de 27, 28 graus na temperatura máxima do ar. Então a gente vai observar muito mais um registro de redução da temperatura máxima do que uma queda muito brusca da temperatura mínima. Hoje está a casa de 23, 24 graus todos os dias. A única chuva observada em Manaus são de memes e vídeos e áudios que não param de aparecer. Frente fria, chega logo. Estou lhe aguardando. O Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos de Manaus, apareceu em uma montagem debaixo de muita neve. Tem gente compartilhando que a friagem estaria vindo aí de 0,14. Ouvintes, Manaus não é todo mundo e não foi dessa vez que tiramos o casaco do armário. Nathalie Moraes para o 18 horas. Pois é, né, Pois cara? é. Eu tava até animada com umas roupas mais elegantes. Você chegou a comprar uma japona, Karine? Então um casaco, Japona. alguma coisa assim parecida? Eu tenho os cachecós. Eu morei durante muito tempo na Serra eu também. Carioca. Então eu tô acostumada, né? Porque passei lá durante muito tempo, a gente pegava lá temperatura média de 15 graus. Então eu até tirei ali um encharpe, né? Um casaquinho mais pesado. Quem sabe, né? A gente ficou naquela esperança. Eu sabia que era só onda, Karine. Não tava... Então tá, realmente não chegou, pronto, acabou, você é fininho, não é isso, Karine? Agora são 6 horas e 7 minutos em Manaus e nós estamos começando pra você, hein? Mais uma vez, e hoje é sexta-feira, um dia super especial, sempre é bacana sexta-feira. Nós estamos com você até às 7 da noite com mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas sofre mais uma derrota, hein? Olha aí, que coisa. É que a Justiça Federal determinou hoje que o governo do Amazonas suspenda imediatamente a operação policial deflagrada na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, onde confrontos armados já mataram 2 policiais e 8 ribeirinhos. E na decisão, o desembargador federal Ilan Presser destacou que a operação policial implementada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi deflagrada sem qualquer planejamento ou participação em conjunto dos órgãos federais de segurança, ao contrário do entendimento já declarado do Supremo Tribunal Federal. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre essa derrota do governo do Amazonas e vamos conferir. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a suspensão imediata da operação policial realizada há algumas semanas pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, na região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. A decisão do TRF aponta ao Supremo Tribunal Federal que a área é uma terra indígena, ainda que esteja em processo de demarcação. A Constituição Federal prevê a atuação de forças federais nesta área, cabendo a atuação de estados e municípios em caráter complementar. A operação policial deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública teria sido implementada sem qualquer planejamento ou participação em conjunto de órgãos federais de segurança, ao contrário do entendimento já manifestado pelo STF. Desde a última sexta-feira, cerca de 30 homens da Polícia Federal estão atuando na região após a decisão da Justiça Federal em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal para assegurar a proteção dos indígenas e populações tradicionais da área. Os policiais militares teriam cometido uma série de abusos e ilegalidades na área relatadas pelos indígenas. A operação já deixou pelo menos 8 mortos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, e sobre essa operação, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou por meio de nota que a Polícia Militar concluiu os trabalhos ostensivos na região no dia 14 de agosto. Foi esse o dia. Na ação que visa
desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, crimes ambientais e também ameaças e homicídios. Mas a secretaria informou que ainda devem ser cumpridos, hein? Olha aí, mandados de prisão judicial em aberto contra suspeitos de envolvimento nos crimes. Bom, essa operação é mais uma ação desastrosa do governo de Wilson Lima. Usar a estrutura da segurança pública para vingar um secretário ferido quando pescava ilegalmente numa reserva ambiental é um absurdo total. Uma irresponsabilidade para falar no mínimo, né? A operação foi deflagrada no local, como disse na sentença o desembargador, sem qualquer planejamento, sem participação de órgãos federais, como se fosse uma ação clandestina. E Carimelhão e ouvinte 100,7 foi tão sem planejamento essas ações aí, que foram várias, que 2 policiais foram mortos em confronto armado lá no local. As informações dão conta de que os policiais não estavam com colete, simplesmente, e usavam veículos particulares sem identificação nenhuma da polícia. Como falou a Careme, mais parecendo uma operação realmente clandestina. Nem que colocaram os policiais do estado do Amazonas, nem que meteram esses rapazes. Risco. E a situação é tão grave que dias depois apareceram corpos de 8 ribeirinhos que a polícia diz ser traficantes. E por conta das trapalhadas das denúncias de tortura, a Polícia Federal interveio na região por ordem da Justiça Federal e, mais recentemente, o governo federal aprovou o envio da Força Nacional de Segurança para dar suporte aos agentes da Polícia Federal. E agora, diante aí das investigações, né, a Justiça determina a suspensão da operação da Secretaria de Segurança lá no Rio Abacaxis. Essa história mal contada, muito mal contada, cheia de contradições, diz que me disse, começa a ser esclarecida. Isso pode sobrar, inclusive, aí pra gente grande aí no processo. Afinal, alguém tem que responder, sim, pelas mortes dos 2 policiais e também, é claro, dos 8 ribeirinhos. É um retrato desse governo, não é, gente? O governo Wilson Lima é o quê? Especialista em fazer coisas erradas e, por isso, frequentemente, a Justiça vem tomando posições para frear as aberrações feitas pelo governo do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Com aumento no percentual do repasse da receita líquida do Estado para 3,6%, o Ministério Público do Amazonas pretende investir em 2 setores: instalações, física e tecnologia. A repórter Cíntia Blink tem mais informações sobre o assunto. Ontem, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovaram a Lei das Diretrizes Orçamentárias e nela consta o aumento no repasse da receita líquida para o Ministério Público do Amazonas, que foi de 3,5% para 3,6%. A LDO ela serve de base para a Lei Orçamentária Anual, votada pelos deputados apenas no final do ano, e é na LOA que se determina de verdade o valor final do repasse. Se esse acréscimo de 0,1% se concretizar, o MPAM quer aplicar o dinheiro na reforma e construção de instalações físicas próprias e também no aumento da estrutura tecnológica das promotorias do interior, como explica a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento. Quando você fala em investimentos em tecnologia, você tem que levar em consideração toda essa gama de vertentes que vão permitir esse serviço de qualidade para que os colegas do interior possam trabalhar. Ninguém trabalha hoje sem tecnologia, né? Sem esse serviço de qualidade, sobretudo no interior do nosso estado. Pode parecer pouco quando falamos que o percentual vai crescer em 0,1%, mas na prática significa um acréscimo de quase 8 milhões de reais no ganho do órgão fiscalizador. Segundo a assessoria, o orçamento anual do Ministério Público é de cerca de 280 milhões de reais atualmente. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E a manutenção do veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao reajuste do salário de servidores até o fim de 2021, teve o voto favorável de 5 dos 8 deputados federais da bancada do Amazonas. Votaram a favor do veto os deputados Marcelo Ramos, Átila Lins, Bosco Saraiva, Alberto Neto e Silas Câmara. Votaram contra o veto os deputados Pablo Oliveira e José Ricardo. Marcelo Ramos, inclusive
vice-líder do seu partido, teve participação direta na mobilização da bancada do PL antes da votação. Marcelo Ramos disparou mensagem no grupo de WhatsApp do partido indicando a orientação de voto. Ele disse o seguinte, abre aspas, derrubar o veto pode parecer uma decisão a favor dos servidores, mas efetivamente não é. Derrubar o veto é criar uma enorme instabilidade na nossa economia que precisa de um ambiente sadio para a retomada. Fecha aspas, escreveu Marcelo Ramos. E o deputado amazonense seguiu o comentário dizendo o seguinte, abre aspas, derrubar o veto é diminuir ou mesmo acabar com a possibilidade de um programa de renda mínima em substituição ao auxílio emergencial e, inclusive, colocar em risco o próprio pagamento dos salários dos servidores, fecha aspas, completou o deputado. Certamente, né, Karime e ouvintes, Marcelo Ramos e os deputados que votaram contra, né, o reajuste são hoje personas, né, não grata aí entre, né, os servidores públicos federais. Você está ouvindo 18 horas. E o amazonense Mauro Campbell Marques é o mais novo ministro a ocupar a vaga de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O Mauro Campbell vai substituir o ministro Otto Fernandes, atual corregedor-geral eleitoral, né, que determinará o seu mandato na Corte Eleitoral no próximo dia 30. Mauro Campbell foi eleito pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça em sessão por videoconferência. Na mesma sessão, o Pleno aprovou o nome do ministro Raul Araújo como membro substituto para o TSE, em decorrência da indicação do ministro Mauro Campbell para a vaga de titular. Ambos os ministros foram escolhidos por aclamação. Nascido em Manaus, Mauro Campbell Marques é ministro do STJ desde junho de 2008. Atualmente integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma. Mauro Campbell, antes de ser ministro do STJ, foi secretário de Justiça do Amazonas na gestão do então governador, o Gilberto Mestrinho. 18 horas. E a menos de 3 meses da eleição, apenas 11 dos 33 partidos políticos registrados no TSE cumpriram até o momento todas as exigências previstas na legislação e foram habilitados a receber recursos do Fundo Eleitoral para as eleições de 2020. E nem é pouco dinheiro, hein? Não é pouco mesmo. São mais de 2 bilhões de reais que serão disponibilizados pelo Tesouro Nacional para este fim. E de acordo com o TSE, os partidos que já foram autorizados a receber os recursos são o PSL, com 119,4 milhões de reais, o PSD, 138,8 milhões, PSDB, 130,4 milhões, o PL, 117,6 milhões, o PTB, 46,6 milhões e o Solidariedade, com 46 milhões de reais. Tem mais, hein? Estão aptos aí o Patriota, que vai receber 35,1 milhões de reais, o PSC 33,2 milhões de reais, Rede, né, 28,4 milhões de reais, o PV, o Partido Verde, 20,4 milhões de reais, PMB 1,2 milhão. O Partido Novo e o PRTB, que teriam direito a receber 36,5 milhões e 1,2 milhão de reais, respectivamente, abrirão mão das verbas do Fundo para as Eleições Municipais de 2020 por decisão interna das legendas. E ainda estão em fase de diligência os documentos encaminhados por PP, 140,6 milhões de reais, Republicanos, 100,6 milhões de reais, DEM 120,8 milhões e DC 4 milhões de reais. Após o envio dos documentos, cabe à presidência do TSE certificar que as petições dos partidos contêm todos os requisitos exigidos para a liberação do fundo, determinar a transferência dos recursos às contas bancárias informadas pelas legendas e publicar os critérios fixados pelos partidos, informou o TSE. Aí, entre os critérios de distribuição do fundo está a obrigação de aplicação mínima, hein? Veja bem, mínima aplicação de 30% do total recebido para o custeio da campanha eleitoral dos candidatos do partido ou da coligação. Os valores absolutos e os percentuais desse custeio devem ser amplamente divulgados pelo partido, de forma a permitir o controle da justiça eleitoral. Você está ouvindo 18 horas.
E voltando a falar do governo de Wilson Lima, ainda tem 6 pedidos de impeachment contra o governador e o vice Carlos Almeida Filho. Todos estão protocolados na Assembleia Legislativa. Mas o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, não deliberou sobre mais nenhum, depois que a Assembleia arquivou o processo assinado pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sicharem. Mas também, não o arquivou, como explica a repórter Cíntia Blink. De acordo com o Sistema de Apoio ao Poder Legislativo, SAPL, há 6 denúncias de impeachment contra os gestores do Poder Executivo do Amazonas. Isso somando aquelas que têm como alvo o governador Wilson Lima, as que são contra o vice Carlos Almeida Filho e ainda as que atingem os dois ao mesmo tempo. Antes, esse número era maior, 8, mas 2 dos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar foram arquivadas pelos deputados no início deste mês, por maioria dos votos. Agora, o fato é que o presidente da casa, o deputado Josué Neto, não aceita um novo pedido, o que recomeçaria o processo de impeachment na Assembleia. Mas Josué também não arquiva o que está protocolado. Com isso, a qualquer momento, Josué Neto, que declarou uma trégua ao governo, pode dispor de uma das denúncias e colocar novamente o mandato do chefe do Poder Executivo em xeque. Para o deputado Dermilson Chagas, é hora da casa tentar novamente retirar os mandatos do governador e do vice. O Josué tem esse tempo ainda, ele pode protelar. Tivemos um agora. Eu acredito que ele ainda vai fazer essa leitura. Agora está ficando tarde demais, realmente. Esperamos que ele bote isso em pauta o mais rápido possível. E nós estamos cobrando, Conversamos sempre com ele e cobramos a questão dos outros impeachment, pedido de impeachment. Mas o deputado da base governista, Saulo Viana, se posiciona de forma diferente. Acho que a gente perdeu muito tempo esse ano por embates de questões e interesses políticos, e aí pouco se caminhou em relação a questões aí que são de fato importantes para a população. Todas as denúncias citam problemas no setor da saúde. Entre os pedidos está o de Inácio Guedes e Francisco Assis. O primeiro é presidente do Conselho Regional de Administração e o segundo do Conselho Regional de Economia. Para eles, o Wilson e Carlos cometeram crime de responsabilidade e isso precisava ser exposto, como diz Assis. O importante é que o Corecon e o Conselho de Administração fizemos o nosso papel institucional, de expor a Ali a questão, como está sendo conduzida toda essa questão da saúde e da questão também como está sendo empregado o dinheiro público. Outra denúncia da lista do SAPL é de autoria de William Bittar, que pede o impeachment apenas do governador. Ele ressalta a falta de compromisso de Wilson Lima com a coisa pública, sobretudo com a saúde, durante o pedido. Contra o vice-governador, tem a denúncia de autoria de Francisco Marcelino e Isaac Souza. Entre as acusações, a denúncia relata que Carlos Almeida autorizou o repasse de dinheiro público para o reality show Peladão a Bordo. Cíntia Blink, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A modelo Luísa Brunet perdeu o processo que movia contra o empresário Lírio Parisotto, pretendendo comprovar união estável e ter direito a metade do patrimônio formado por ele no período em que se relacionaram, que foi de 2012 a 2015. As informações são da coluna Radar da revista Veja. A tese foi derrubada pelo tribunal por 3-0, que entendeu que o casal mantinha apenas uma relação de namoro. O julgamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, na 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se a tese de união estável fosse vitoriosa, seria possível para Brunet reivindicar a partilha de bens de Lírio, dono de uma fortuna estimada em quase 4 bilhões de reais. Lírio Parisotto foi suplente do senador Eduardo Braga pelo Amazonas. O empresário é um dos maiores bilionários do Brasil e dirigiu a Videolar no Polo Industrial de Manaus, que foi líder de produção de mídias análogas, CDs e DVDs, e agora é do ramo da injeção plástica. 18 Horas.
Muito bem, mais música pra você em 100,7. A primeira da playlist de hoje. Katy Perry está com um single novo, hein? A música Smile, que inclusive é faixa título do novo álbum de Katy. Segundo Katy Perry, o novo álbum é uma jornada em direção à luz, uma história de resiliência, esperança e amor. Mas vamos de música, vamos de Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 28 minutos em Manaus. Boa noite, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. A primeira abrindo a playlist foi ela, né? A lindinha Katy Perry, a música Smile pra você. Mix. Bom, será que ainda existe a possibilidade aí, ter chance de uma friazenzinha chegar por aqui? Vamos saber a previsão do tempo. Acho que não, mas tudo bem. A previsão do tempo para esta noite de sexta-feira em Manaus. Quem tem aí a resposta é Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, segundo informações do Climatempo, essa frente fria não deve chegar, pelo menos essa noite não. Não há previsão nem de chuva, tá? A mínima prevista é de 25 graus e a máxima deve chegar até os 33 graus. A umidade relativa do ar é de 66%. Agora 6 horas e 29 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Coronavírus é detectado em 40% das escolas reabertas no dia 10 de agosto. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E na próxima segunda-feira, dia 24, mais de 107 escolas devem retornar às aulas, né, com aulas presenciais do ensino fundamental. Vamos aí aos detalhes com Odineia Araújo. Levantamento feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas detectou que 40% das escolas do ensino médio reabertas para o retorno das aulas presenciais no último dia 10 registraram casos de Covid-19. Das 123 unidades, 48 escolas apresentaram casos confirmados entre professores, pedagogos, merendeiros, secretários de escola e gestores. Os dados foram coletados junto aos servidores que enviaram, além dos relatos, fotos dos exames, das receitas médicas e de atestados. A denúncia é feita pela presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Os trabalhadores estão com medo de levar essa doença terrível para os seus filhos, para as suas famílias. E para isso, colegas de profissão, é preciso que nos mantenhamos firmes, é preciso que a sociedade nos escute e é preciso que a Secretaria de Educação respeite e valorize o trabalhador. De acordo com o sindicato, algumas escolas têm alunos com sintomas da doença, mas como não há teste para eles, o diagnóstico é prejudicado. Na segunda-feira, data marcada para o retorno de mais 107 escolas do ensino fundamental, o Sinteam vai realizar paralisação de advertência. Segunda e terça, não podemos ir à escola, não podemos jogar as nossas vidas ao vento. Portanto, trabalhadores, 24 e 25, paralisação total de advertência. Ontem, a Aspron Sindical instalou greve entre os professores do ensino fundamental. De acordo com os professores, a própria SEDUC descumpre o protocolo de afastar por 14 dias quem teve contato com quem testou positivo. Hoje, a SEDUC ficou de divulgar os resultados dos testes feitos pelos professores esta semana, mas até o fechamento da reportagem, o resultado ainda não tinha sido entregue pela Fundação de Vigilância em Saúde. Odineia Araújo para o 18 horas. E agora há pouco, a Secretaria de Estado de Educação enviou nota informando a decisão de adiar o retorno das aulas do ensino fundamental que estava prevista, né, para a próxima segunda-feira, dia 24. A decisão, inclusive, foi tomada, segundo o órgão, para retomar as aulas presenciais com 100% das escolas estaduais do ensino fundamental já preparadas, né? A retomada ocorrerá após a Fundação de Vigilância em Saúde validar os protocolos de saúde que estão sendo implantados em todas as 107 unidades do ensino fundamental aqui em Manaus. Vale destacar que o Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas na rede pública, as aulas presenciais, né? Os primeiros a retornarem no dia 10 de agosto foram os estudantes do ensino médio regular e da modalidade de educação de jovens e adultos. Agora são 6 horas e 32 minutinhos e você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite você confere a notícia e informação em mais
mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E reportagem do jornal O Globo diz que parte do Brasil, incluindo aí Manaus, pode ter atingido imunidade coletiva. Os dados são de um grupo de epidemiologistas ouvidos pelo Informativo. Aqui em Manaus, infectologistas acreditam que boa parte das pessoas já teve contato com o vírus e que o índice de transmissão está menor que 0,91. Vamos aos detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Cientistas ouvidos pelo jornal O Globo disseram que Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo têm indícios de que já alcançaram o patamar de casos, a chamada imunidade de rebanho contra o coronavírus. A imunidade coletiva é alcançada quando o vírus não consegue mais se propagar com força, porque não há pessoas vulneráveis em número suficiente para sustentar uma epidemia. Para manter um índice de transmissão, é preciso que uma pessoa infectada transmita o vírus para pelo menos uma. A infectologista Ana Galdino Mendes acredita que na capital o índice de transmissão está menor que 0,91 e que boa parte das pessoas já teve contato com o vírus. Isso indica que o vírus ele já não está conseguindo mais infectar as pessoas, possivelmente porque essas pessoas já foram previamente apresentadas ao vírus e criaram anticorpo. Isso, quando a gente tem no quantitativo populacional em torno para o Covid de maior ali de 60%, e alguns trabalhos mostram que essa imunidade de rebanho pode ser até com em torno de 30% da população exposta, já dá essa questão da imunidade. É como se aquele grupo de pessoas já estivesse vacinada e por causa disso o vírus não consegue circular. A especialista acredita que isso vem ocorrendo em Manaus por causa do número de novos infectados que vem reduzindo há 2 semanas. Considerando que não houve vacinação, o único cenário proposto para justificar isso seria que a população já foi exposta ao vírus. E esse evento é o que a gente chama de uma imunidade de rebanho e possivelmente é assim o que está acontecendo em Manaus, tá? É sim. No interior, como o vírus chegou depois, esse efeito a gente vai ver um pouquinho lá na frente. De acordo com a reportagem do Globo, apesar de o número de casos diários ter caído e não ter voltado a crescer significativamente em cidades como São Paulo e Manaus, a imunidade coletiva ampla só vai existir com vacina. Os cientistas fazem a ressalva de que a imunidade coletiva é um indicador de tendência da pandemia, mas não deve orientar políticas de governo, até porque países muito afetados pelo coronavírus, como Espanha e Brasil, não têm mais do que 10% da população infectada, o que faz com que o número de vulneráveis seja imenso. No Brasil, a doença agora deve se propagar mais entre os jovens, que saíram do distanciamento, inclusive com a volta às aulas aqui no Amazonas. Eles são infectados, mas raramente adoecem com gravidade e como a testagem é baixa no país, esses casos não são notificados. A Organização Mundial de Saúde alertou esta semana para o risco de ressurgimento do coronavírus na Europa. O Amazonas continua entre os estados com mortes em alta, segundo o consórcio de veículos de comunicação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A Petrobras recebeu quase 30 propostas de investidores que querem comprar o polo petrolífero de Urucu, sendo a maioria de empresas estrangeiras, hein? Em junho passado, a Petrobras anunciou a venda das concessões de produção de petróleo condensado e gás natural no leste de Urucu, Rio Urucu e sudoeste de Urucu, localizados nos municípios de Tefé e Quari, na bacia do Rio Solimões. Os 7 campos de Urucu geram uma produção diária de 16 mil barris de óleo e 14 milhões de metros cúbicos de gás natural. De acordo com a Petrobras, a venda destes ativos está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação da capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultraprofundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. Para a estatal, essas vendas deverão contribuir para a redução do seu endividamento, que ainda é alto. E a expectativa é que as empresas que comprarem o direito de exploração de Urucu façam novos investimentos e aumentem a produção de petróleo e gás, né? Super importante isso daí na cláusula, o que elevaria a arrecadação do Estado e geraria mais emprego e renda aqui na região.
18 horas. E o Amazonas registra mais de 8 mil queimadas e fica em terceiro lugar no ranking do país. No topo da lista está o Mato Grosso, seguido de Pará. O sul do estado do Amazonas concentra a maioria dos casos. De janeiro a agosto, já foram identificados 5.536, né? 5.536 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O município de Apuí, a 453 quilômetros de Manaus, lidera o ranking com 2.017 focos de calor. E nesta semana, brigadistas do Ibama foram acionados para combater uma queimada em um sítio à beira de uma estrada em Apuí. Voluntários se mobilizaram para abrir a mata e impedir que o fogo se espalhasse e atingisse outras propriedades. E o governo do Amazonas afirma que tem reforçado o combate ao desmatamento e queimadas ilegais, mas admitem que há irregularidades. 18 horas. Bacana, e agora são 6 horas e 39 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Nós vamos aí com a segunda, né? A segunda do playlist 18 horas de hoje. E vamos aí com a parceria, né? Do DJ alemão, que é o Roche, e o italiano 1979. E essa é uma das faixas mais tocadas no momento e tem a participação da cantora Jala. Então vamos de música. Vamos de Midnight The Hanging Tree. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? A segunda da playlist, Roche 1979 Daila. Midnight The Hanging Tree foi a segunda, hein? Que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, 6h42, frustrações à parte, né, Karime Leão, em torno aí da friagem que realmente não chegou e nem vai chegar, hein? Só pra avisar, hein? Vamos saber a previsão do tempo para este final de semana, amanhã, sabadão e domingão com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, de acordo aqui com a previsão do clima-tempo, realmente essa friagem não vai chegar aqui em Manaus, tá? Amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas a mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 60%. Já no domingo, a temperatura fica praticamente igual, tá? Mínima prevista de 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as chances de chuva já são de 90%. Agora 6h43 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. E uma notícia boa, viu, para os usuários do transporte público em Manaus. É que agora é possível fazer as viagens conectados na internet. Bom, pelo menos 7 linhas do transporte público já começaram os testes, como explica a repórter Nathalie Moraes. Algumas linhas de ônibus do transporte coletivo de Manaus passarão a oferecer Wi-Fi gratuito para os usuários. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, a iniciativa é uma parceria com a empresa Mobile Service. Os testes já iniciaram e irão se estender por 60 dias. As linhas que já começaram os testes são 215, 678, 316, 002, 355 e 407. Todas as linhas estão com placas indicativas de Wi-Fi gratuito, como explica Fernando Borges, assessor jurídico do Sinetran. Trata-se de um projeto piloto em algumas linhas e nós iremos então avaliar a eficiência do sistema implantado pela empresa terceirizada, bem como a aceitação dos usuários e também a parte técnica de acessibilidade e de uso desse equipamento nos ônibus. Para acessar a internet, o usuário precisa conectar o Wi-Fi do celular com o sinal da rede. O nome varia de acordo com a empresa que opera a linha. Depois, é necessário preencher um cadastro com nome, CPF, telefone, idade e gênero para liberar o acesso. As páginas permitidas para a navegação são as redes sociais e o aplicativo Cadê Meu Ônibus? O acesso de plataformas de streamings e download de arquivos não são permitidos.
Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o presidente do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, que é o Homero de Jorge Cerqueira, é o mais novo, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Nomeado em abril de 2019, Cerqueira não responde mais pelo Instituto Chico Mendes. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, em portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Walter Souza Braga Neto. O Instituto Chico Mendes é uma autarquia em regime especial criado dia 28 de agosto de 2007. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, podendo inclusive propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas pela União Federal. 18 horas. E o INSS retoma na próxima segunda-feira, dia 24, o atendimento presencial das suas agências. A suspensão do atendimento nas unidades aconteceu em março por causa da pandemia de Covid-19. E desde então, o INSS e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia vem prorrogando o atendimento remoto aos seguradores e beneficiários. Os canais remotos, que são o Meu INSS Central 135, continuarão sendo utilizados mesmo após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para a simplificação dos procedimentos e também a ampliação do prazo para cumprir exigências. E de acordo com o INSS, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das unidades da Previdência será parcial, com 6 horas contínuas. E o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com agendamento prévio pelos canais remotos. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remoto, como perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional. 18 horas. A Polícia Federal publicou nesta quinta-feira novo ato normativo sobre armas de fogo. Atenção, um novo documento reduz a burocracia para a obtenção de porte e também posse de armas, adequando esses procedimentos internos da corporação aos decretos mais recentes do governo Jair Bolsonaro, como a autorização para a aquisição de até 4 armas de uso permitido e a ampliação do prazo de validade do registro para 10 anos. A instrução traz inovação em relação ao processo de autorização, que passa a ser realizado a partir do sistema eletrônico, embora ainda esteja prevista a necessidade de documentos físicos para aqueles que não tenham a identificação biométrica. Felipe Angeli, gerente de Relações Institucionais do Instituto Sou da Paz, classifica como positiva a adequação das unidades da Polícia Federal à tecnologia. 18 horas. Para 6 horas e 48 minutinhos, vamos aí com a terceira da playlist de hoje, que é o Marshmello e House. Lançaram no final de julho uma versão acústica para a música Be Kind, A faixa já tinha inclusive rendido 3 remixes. Pois é, e a música já ultrapassou a marca de 180 milhões de streams no Spotify. Então vamos encerrar a playlist desta sexta-feira aqui do 18 horas com Be Kind. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6 horas e 52 minutinhos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite. Fechamos assim, Ficamos assim nesta sexta-feira com a terceira da playlist de hoje, Marshmello e House, a música Be Kind em 100,7. Mix. Bom, mesmo sem previsão de retorno, das aulas presenciais, a Universidade Federal do Amazonas inicia testes de Covid-19 para servidores ativos e também terceirizados. O método utilizado, será o ELISA para a detecção de anticorpos. Os detalhes você confere com Odineia Araújo. A iniciativa obedece o plano de biossegurança da UFAM e ocorre de forma programada e escalonada.
Nessa primeira etapa, o projeto é piloto, começou ontem e vai até amanhã, com a testagem dos servidores das unidades da área de saúde, como escola de enfermagem, faculdades de odontologia, de farmácia e de psicologia. Essa etapa piloto vai servir para observar a real capacidade de testagem, a logística de trabalho e o que precisa ajustar para começar a testagem em massa. A coordenadora da ação e integrante do Comitê Interno de Enfrentamento ao Coronavírus da UFAM, Jaila Borges, explicou que a testagem não é obrigatória, mas é importante para a universidade saber o status imunológico de sua comunidade universitária. Essa informação é importante porque nós continuamos ainda em pandemia, né? E durante esse tempo, até o momento, quantos de nós servidores, eles foram expostos à infecção pelo vírus e têm anticorpo nesse momento, né? Essa é a nossa principal pergunta, conhecer o status imunológico deles. A partir do dia 24 de agosto, começa a testagem em servidores das demais unidades da capital. As unidades do interior vão ser contempladas em uma etapa posterior. Para ser testado, o servidor precisa agendar o atendimento. E esse agendamento vai ser aberto toda sexta-feira anterior à semana programada para a testagem daquela unidade. No dia da testagem, é preciso apresentar a carteira de identidade, CPF, crachá ou contra-cheque. O resultado do exame sai em até 7 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, o teste sorológico indica se a pessoa teve contato recente com o vírus ou se já teve Covid-19, indicando a presença de anticorpos. Os anticorpos só aparecem em quantidades detectáveis nos testes sorológicos pelo menos 8 dias após a infecção pelo vírus. A UFAM não tem previsão de retorno de aulas presenciais este ano. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 55 minutos e nós vamos, atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil. É com você, Karime Leão. E foram confirmados mais 457 novos casos de Covid-19 no Amazonas nesta sexta-feira. Foram confirmadas também 2 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.556 o total de mortes em todo o estado. Dos 114.792 casos confirmados no Amazonas de Covid-19 até esta sexta-feira, 40.460 são em Manaus, o que corresponde a 35,25% dos casos, e 74.332 no interior do estado, correspondendo a 64,75% do total de casos. E até esta sexta-feira, o estado já soma com 97.385 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o estado. E no Brasil, o Brasil já soma 112.670 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta sexta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 980 mortes. E de números confirmados de casos registrados diagnosticados de Covid-19, o Brasil soma esta sexta-feira 3.513.039 casos confirmados de Covid-19. Agora, 6 horas e 56 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana foi marcada pela falsa polêmica dos números de mortes por Covid-19 aqui no Amazonas. O governo insiste em tentar separar as mortes das últimas 24 horas com as de dias anteriores. Isso não diminui o número de mortos. Nos últimos 30 dias ou nas últimas 24 horas são mortes. E foram mais de 3.500 no Amazonas. As informações do governo destacam o número de pacientes curados, na tentativa de ofuscar o número de mortos. Não foi à toa que o Tribunal de Contas recomendou a publicação dos números reais de mortos em agosto. Na discussão cega sobre os números da Covid no Amazonas, o detalhe mais importante foi esquecido. Se trata de pessoas com história, com famílias e com amigos, que sofrem
sofrem com a perda de seus entes queridos. E, para quem sofre, não faz diferença se as mortes foram anotadas hoje ou ontem. 18 horas. 6h58, Karime, ainda tem mais uma aí, tem a saideira desta sexta-feira. Só pra gente confirmar aqui, né, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que adiou o retorno das aulas de estudantes do ensino fundamental, que estava previsto para esta segunda-feira, para a próxima segunda-feira, dia 24 de agosto. Ainda não há data prevista para a retomada das atividades. E o governo do estado afirma que a mudança ocorre para que as unidades de ensino passem por preparação e cita também a necessidade de testar um número maior de profissionais da educação, porque estavam previstas, né, mais 107 escolas que deveriam retornar com aulas presenciais do ensino fundamental na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto. Então, isso não vai acontecer. O bom senso prevaleceu. Parece que sim, e não há data marcada ou definida para essa retomada. É isso, Carlão. 6h59 minutinhos em Manaus, Karime. Hoje é sexta-feira, hein, Karime? Sextou, minha gente. Um beijo. Até segunda. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. 18 horas, volta com você em segunda-feira, a partir das 6 da tarde, aqui na 100.7. Você ouviu? 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.